Oi, turma. Eu sou a Valéria Castro, presidente do Departamento Nacional de Adolescentes da ICEB, e hoje a gente está aqui para bater um papo especial sobre um assunto que é bem difícil, mas que a gente precisa falar sobre ele, que é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O nosso público-alvo, né, de cadetes aborda diretamente crianças e adolescentes. Então, nada mais salutar do que tratarmos desse tema que, infelizmente, é algo que acontece dentro da nossa realidade também na igreja. Para bater esse papo, eu convidei duas pessoas bem especiais que estão aqui, que é a Dayana Pereira, assistente social, e o pastor Madison Oliveira, que é pastor da Igreja Cristã Evangélica aqui no Quatraque, em São Luís. E para começarmos o nosso bate-papo, eu já quero aqui chamar a Dayana para falar um pouquinho para a gente sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala a respeito da proteção para as nossas crianças. Olá, turma. É motivo de grande alegria estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. Já quero parabenizar o Departamento Nacional de Adolescentes por essa iniciativa, uma vez que esse assunto precisa ser debatido, precisa ser discutido, porque nós vivemos em um período em que nossas crianças e nossos adolescentes estão sendo abusados, estão sendo explorados. E nós precisamos conhecer mais sobre esse assunto. E nós estamos em maio, que é considerado o Maio Laranja, e temos o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a lei criada em 1990, de número 9.970. Essa lei ela foi criada por conta em menção ao caso Araceli, que foi uma criança de apenas 8 anos, que foi assassinada, que foi violentada, e que foi brutalmente, né, violentada sexualmente, e em virtude disso foi criada essa lei. Diante também desses casos, como o caso da Araceli, que chocou o país, nós também vimos o ECA, também, que é o principal dispositivo legal que protege nossas crianças e nossos adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa uma proteção integral a você criança, a você adolescente, no que diz respeito à sua proteção e oferta de direito à saúde, direito à educação, direito a esporte, direito à cultura. E vocês que ainda estão em desenvolvimento, que estão crescendo, vocês precisam desse apoio, precisam dessa proteção, desse seguro, tanto por parte da família, tanto por parte da sociedade, do poder público, da comunidade. E nós estamos aqui para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Todo mundo precisa fazer a sua parte, né, Dayana? Tanto a sociedade civil como um todo e também a igreja. Não é muito comum nós tratarmos desse assunto assim tão às claras, tendo em vista que ele é tido como um tabu. Então, diante disso, eu já quero perguntar aqui ao pastor Madison se a Bíblia tem esse olhar, pastor Madison, para esse tema, para o cuidado com as crianças. Olá, Valéria. Olá, Dayana. Que bom estar com vocês aqui nesse momento edificante para todos nós, um assunto que, de fato, poucos querem tratar, principalmente no ambiente eclesiástico, mas de extrema importância porque temos, infelizmente, dados e informações que mostram que a violência, o abuso e a exploração sexual infantil entraram pelas portas dos templos eclesiásticos, religiosos, e nós temos vítimas desses predadores sexuais que acometem as nossas crianças, e por isso devemos estar alertas a esse assunto. E é interessante a gente pensar que, desde as mais antigas constituições de proteção e cuidado nacional do Antigo Testamento, logo no começo do povo de Israel, Deus sempre teve um olhar para os mais frágeis. Por isso que em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5 ao 7,
há ali uma instrução para que a lei fosse ensinada e repartida para que as crianças aprendessem sobre o temor do Senhor. E esse temor que Deuteronômio menciona é um temor de cuidado para com as crianças, por serem elas as faixas etárias mais frágeis da população. Então, desde que Deus tirou o povo do Egito, nós observamos ali que Deus tem um cuidado de proteger as crianças. E a explicação disso é uma explicação teológica. As antigas religiões do Vale Mesopotâmico, as religiões pagãs nas quais Israel estava ali envolvido e inserido, tinham por hábito execução das crianças em seus rituais de adoração. Então, além de serem violentadas sexualmente, as crianças eram sacrificadas aos seus ídolos. Se você tem curiosidade, você pode pesquisar uma antiga divindade pagã chamada o deus Moloque. E o deus Moloque, que era um deus muito adorado naquela região do antigo Vale Mesopotâmico, era uma divindade que aceitava sacrifícios de crianças que eram jogadas em uma chapa quente, incandescente, que ele tinha em suas mãos, e as crianças eram lançadas ali para serem literalmente queimadas, fritadas, ainda vivas, e aquele cheiro de crianças sendo queimadas subia às grandes narinas de Moloque. Então, quando Deus chama o seu povo, já no começo da história de Israel, Deus dá à liderança do povo um olhar de cuidado para os pequeninos, os órfãos, as viúvas, aqueles que eram menos protegidos e menos favorecidos. Então, Israel carrega isso durante todo o Antigo Testamento. Isso é um diferencial da lei de Israel em relação às outras leis, aos outros códigos de leis das nações ao seu redor. E no Novo Testamento, nós temos um momento assim épico de Cristo, quando em Mateus capítulo 10, Jesus tem uma discussão, um embate com os seus discípulos, Marcos capítulo 10, do verso 13 ao 16, quando Jesus diz assim, olha, algumas pessoas trouxeram algumas crianças para que as tocasse, conta Marcos, mas os discípulos repreendiam que aquelas crianças não chegassem até Cristo. No versículo 14, Jesus, porém, vendo aquilo, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Nós percebemos no Novo Testamento a perpetuação desse cuidado, de Cristo olhar de forma especial para as crianças também como uma parcela que precisa ser cuidada, pastoreada, que precisa ser protegida. Então, nós temos, sim, na Bíblia, um olhar sobre a proteção das nossas crianças, e esse assunto, dentre tantos outros, é um assunto teológico que precisa ser tratado, falado, discutido entre pastores e lideranças ministeriais. Muito bem, pastor Madison. É bem interessante resgatar toda essa história, mas voltando aqui para os nossos dias atuais, o que você pode fazer para prevenir, não é, o acontecimento desse abuso com a criança ou adolescente? Acredite na criança sempre que ela chegar com uma história, porque geralmente elas não mentem. As pesquisas dizem que elas não mentem a respeito de algum tipo de violência que ela tenha sofrido. Então, é interessante alertar acerca dos cuidados com os estranhos, isso nós sabemos, fazemos sempre, tiramos de letra, mas nós olharmos e ensinarmos para a criança, desde pequena, que partes do corpinho quem pode tocar ou não? Só a mamãe na hora que está trocando você, ou no caso o pai, se o pai tem o hábito de fazer a troca da criança, de vestir, de cuidar. Ninguém mais pode tocar, ninguém pode colocar nenhum objeto, ninguém pode fazer nenhuma carícia no seu corpinho, e se isso por acaso acontecer, ir direto para um adulto da sua confiança que esteja ali o mais próximo possível, ou o papai, a mamãe, a vovó, a titia, alguém que possa estar próximo de você para você contar sobre o que está acontecendo. Manter a calma quando isso acontecer, porque muitas tragédias já aconteceram em virtude disso. Os pais, quando recebem a notícia, perdem a cabeça e vão logo atrás da pessoa que fez a carícia, que abusou, etc. e tal. Então, prestar atenção quando receber essa notícia, também porque o abusador, geralmente,
pela relação de poder que ele estabelece, além da idade, ele coloca uma responsabilidade na criança, geralmente. Qual? Se você contar para alguém, eu vou fazer um mal, eu vou matar sua mãe, eu vou fazer isso. Então, ele busca uma figura de amor para a criança, faz uma ameaça e a criança fica na cabecinha dela com aquela responsabilidade de proteger aquela pessoa, se deixando assim passar por essa situação de abuso. Sem falar que muitas crianças também não sabem quando estão sendo ou não abusadas, porque, infelizmente, nós temos pesquisas que dizem que 70% dos abusadores estão dentro das casas, dentro dos lares das crianças, e 40% desses abusadores têm relação familiar, né, direta ali com a criança. Então, muitas nem sabem quando estão sendo abusadas ou não. Então, ao saber, ao desconfiar que está acontecendo alguma coisa, fala um pouquinho para a gente, Daiana, acerca da rede de proteção que o serviço social no Brasil pode oferecer para a criança. Fala aí para a gente o que pode ser feito, quem você pode procurar, que meios você pode fazer, você tem que se identificar ou não. Fala aí para a turma como é que isso acontece. Isso é importante, Valéria, porque, como você bem ressaltou, 70% dos abusadores, das pessoas que violentam as crianças, eles estão dentro do lar. E, às vezes, a criança e o adolescente, ele não sente segurança nenhuma em contar para alguém no seu âmbito familiar. Mas nós temos uma rede de proteção que assiste, né, essa criança e esse adolescente, que ele pode recorrer. Tem o Disque 100, que ele pode fazer a ligação. Não precisa, de forma alguma, ele se identificar. Ele pode fazer ligando para o Disque 100. Tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que existem em vários bairros na sua cidade. Certamente você já ouviu falar em um CRAS. Tem o CREAS, que também você pode ir até lá, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E tem também o principal órgão que trabalha na linha de frente no combate de abuso e exploração sexual de criança e adolescente, que é o Conselho Tutelar, que você pode ir até o Conselho Tutelar. Certamente alguém na sua cidade conhece, alguém perto de você conhece. Você pode buscar alguém de sua confiança, seja no seu âmbito escolar, seja até mesmo na igreja, procurar aquele líder, né? O professor, o diretor, alguém que esteja próximo de você, que lhe passe confiança para que você fale, mas o importante é que você fale que está passando por isso, ou então você adolescente, você criança, que conhece um coleguinha que tem dado sinais, que tem compartilhado disso com você, para você incentivar ele a denunciar. O importante é que a gente não se cale, que a gente denuncie para que seja combatido esse tipo de violência que é tão perversa contra nossas crianças e nossos adolescentes. É isso mesmo, Daiana. E é interessante o que a Daiana falou, porque ao não se sentir seguro em falar sobre isso dentro da família, porque pode estar morando com o abusador, o próprio líder de cadete, o seu líder, pode ser aquela pessoa de confiança. Aquela pessoa amiga, aquela pessoa carinhosa, acolhedora. Então, o próprio líder de cadetes pode ser a pessoa que vai perceber os sinais e que pode também estar sentindo que tem alguma coisa estranha. Eu quero me voltar para o pastor Matos e perguntar se tem alguma forma de alerta, pastor, para as lideranças das nossas igrejas de que tem alguma coisa errada, como proteger, né, e cuidar dessas crianças. Essa pergunta ela é muito pertinente e precisa de nossa máxima atenção. Você estava falando de dados, estatísticas, eu lembrei de duas informações importantes. Como conselheiros bíblicos, a gente percebe que uma das manipulações que os abusadores fazem nas nossas crianças e adolescentes é que elas se sintam culpadas pelo que está acontecendo.
como predadores, esse é o adjetivo que eu vou usar para os abusadores sexuais, eles conseguem manipular a mente da criança, do adolescente, para que ela ache que é culpa dela o que está acontecendo ou que ela quis que aquilo acontecesse. Então, por se sentir culpada, por vezes, no ambiente cristão, pecadora, porque desde cedo pratica essas coisas tão pesadas, a criança acaba se recolhendo e também não fazendo a denúncia ou compartilhando com ninguém. E um detalhe importante do que a gente está falando é que é impressionante que estatísticas mostrem que dentro de um cenário de abuso, cerca de 25%, 20% a 25% aconteçam entre ambientes religiosos, que envolvam algum tipo de liderança ministerial. Isso é assustador, porque um assunto tão pesado como esse entra num lugar onde, em hipótese alguma, isso deveria acontecer. Então, quando nós pensamos em abuso sexual infantil, violência e também qualquer tipo de maus tratos contra as nossas crianças, nós devemos pensar o seguinte: os predadores sexuais, eles literalmente agem como predadores do reino animal. Eles procuram as crianças mais frágeis, as que sofrem algum tipo de bullying, a que têm algum tipo de vida social menos ativa, e eles se aproximam dessas vítimas para atacarem como predadores. E por que isso acontece no âmbito eclesiástico? Esse é um dado importante. Porque de todas as instituições, a igreja é a que confia mais nas pessoas e que menos tem barreiras de cuidado para quem chega. E esse é um grande problema que as igrejas enfrentam quando estão sendo atacadas por esses predadores sexuais. Erram aqueles que acham que abusadores têm estereótipos. Acha que abusador sexual ele só veste roupa preta, ou está todo o tempo com o cabelo por cima do rosto, ou com maquiagem pesada. Os perfis dos abusadores, dos pedófilos, das pessoas que se envolvem com esse submundo do pecado, é o mais diverso. É a professora, é o professor, é o idoso, é o jovem. Não existe uma caricatura, um estereótipo para isso. E quando essas pessoas veem que a igreja não tem um critério para o ingresso das pessoas para o serviço voluntário diretamente com crianças e adolescentes, eles encontram uma brecha no sistema. Então, no ambiente eclesiástico, nós confiamos muito no que a pessoa diz, no que a pessoa fala, no serviço que ela mostra, e a pessoa vai chegando, esses predadores chegam como pessoas boas, pessoas francas, pessoas amistosas, e vão ganhando a confiança da liderança. Logo, logo, nós confiamos os nossos adolescentes, nós confiamos as nossas crianças aos seus cuidados. E eles percebem, dentro deste grupo, os mais frágeis. Então, atacam essa parcela das nossas crianças e adolescentes que, infelizmente, não tem como se proteger, porque eles são predadores, eles têm armas potentes, às vezes é a sedução emocional, às vezes são presentes, é uma conquista afetiva substitutiva, eles se tornam referências emocionais, e as crianças vão confiando, porque é da natureza delas, essa confiança sem haver algum tipo de um olhar mais perspicaz sobre o que está acontecendo. E nisso elas vão, infelizmente, caindo nas garras desses predadores que estão dentro do nosso meio. Infelizmente, essa é uma realidade que chega até as nossas igrejas. Se você for pensar aí, você tem algum colega que passou por isso, ou você, de repente, é essa pessoa que passou por uma situação difícil como essa. E é interessante ressaltar quais são os sinais que a criança ou adolescente vítimas de violência ou abuso sexual, ela dá. Gente, a criança abusada, ela dá sinais. Muitas vezes nós não sabemos enxergar e decifrar esses sinais que ela está dando. Como um deles, por exemplo, é o isolamento. Uma criança que era bem extrovertida, de repente ela começa a se isolar mais, a ficar mais dentro do quarto. A gente tem o caso de crianças que têm um afastamento social, tanto dos membros da própria família, como de um grupo, ou pode ser o próprio grupo da igreja, o grupo escolar, por exemplo. Então, ela começa a se afastar. Nós temos também uma queda no rendimento escolar, assim, muito comum acontecer da criança cair, começar a tirar notas baixas, não tem interesse por ir para a escola, a recusa em trocar de roupa na frente dos pais por vergonha,
tá? A farda da educação física e por assim vai. O comportamento sexualizado, as brincadeiras sexualizadas são muito comuns. Pegar os brinquedinhos e fazer gestos sexuais com aqueles brinquedos ou se insinuar para os coleguinhas, de apresentar mesmo um comportamento sexualizado que não é comum, tão comum, de crianças. É necessário a gente observar também a questão do medo de contato físico com alguns adultos em alguns espaços. A gente observar a recusa da criança em dar um abraço em uma determinada pessoa já é um sinal de alerta. Evitar o abraço, não querer simplesmente o toque, ou quando avistar um adulto, ela já sair, pedir para ir embora. Gente, tudo isso é sinal de alerta de que tem alguma coisa errada, de que a criança está passando por algum processo que ela não te contou ainda, mas que por ter ainda uma defesa egóica, digamos assim, fraca, ela não consegue esconder ainda o que está acontecendo. As minhas amigas sempre diziam que eu era a louca do abuso, porque eu sempre ia atrás dos sintomas, quando chegava uma criança, de que tinha alguma coisa acontecendo. Certa vez a gente recebeu, na época era CRAS, lá no Piauí, uma criança que participava de um projeto de acesso a aulas de computação, na época, faz um tempinho. E ela estava numa sala cheia de fios e um adulto chamou, fulaninha, vem cá que tu pode levar um choque. Sai daí. E ela falou assim, mas se isso acontecer, se eu morrer, não tem nada, porque eu não valho nada mesmo. Gente, aquilo ali cortou meu coração, porque ela era usada como um brinquedo sexual, ela sofria abuso há algum tempo, e ela já não tinha mais nenhum valor por ela mesma, alegria por fazer as coisas, ou seja, ali a autoestima daquela criança totalmente destruída por conta dessas marcas que o abuso deixou. Então, é algo muito sério. E é bem interessante nós falarmos sobre isso. Gente, todo esse conteúdo foi feito no sentido de alertar você que é líder, você que nos assiste, que está dentro da igreja, que de repente passou por uma situação assim, pode vir a passar como algo que vai prevenir. Então, eu quero voltar aqui para o pastor Madison para saber dele, com relação a isso, o que fazer se um líder percebe ou se ele desconfia que está acontecendo alguma situação de abuso com o seu liderado, com alguém que está lá, claro, você é professor, você está lá numa salinha, ou você é do coral, ou você está lá, você tem convívio, você tem amor, tem cuidado com essas crianças, você percebe quando tem alguma coisa errada. E aí, pastor, o que fazer? Valéria, Dayana, a gente pode investir em duas áreas. E uma delas talvez seja novidade para muitos líderes que vão nos assistir nesse bate-papo aqui. Porque, como predadores, e eu estou usando esse adjetivo de forma muito enfática, porque o abusador sexual ele não é uma pessoa como nós. Ele é um predador nocivo que vai destruir tudo que ele puder ao seu redor. Então, como predador, ele vai identificar quem é mais frágil para atacar a vítima mais frágil, e ele vai usar as suas ferramentas mais fortes para destruir as suas vítimas. Então, ele vai conquistar aquela criança, ele vai seduzir aquele adolescente, e ele vai criar um enlace afetivo e real só pensando na destruição. Então, a primeira coisa que o nosso adolescente, as nossas crianças que estão nos ouvindo, é pensarem que essas pessoas que não são seu pai, que não são as suas mães, que não são os seus líderes, que gozam do testemunho verdadeiro dos seus familiares, da opinião sensata dos seus pais, eles não amam você de verdade. Eles são predadores que querem destruir você. Então, nós precisamos trabalhar numa primeira frente. E agora eu falo especificamente para líderes de igreja. Nós que somos líderes de cadetes, de jovens, de adolescentes, de crianças, pastores, deveríamos ser criteriosos, exagerados no zelo em quem nós vamos confiar as nossas crianças e adolescentes. Em que aspecto? Pouco nós fazemos para investigar, e eu falo em uma investigação saudável,
àqueles líderes a quem nós vamos confiar as nossas crianças. Por exemplo, é incomum uma igreja pedir para os seus líderes, aqueles interessados em trabalhar com jovens, adolescentes e crianças, antecedentes criminais. Porque só de falar isso dá logo um susto. Como assim, pastor? A gente vai pedir antecedentes criminais de um outro cristão? O passado dele não foi perdoado por Cristo? Mas a Bíblia também nos ensina a nós fugirmos da aparência do mal e não colocarmos o irmão frágil em uma situação tentadora. Por mais que o irmão, no seu passado, tenha tido problemas com a justiça que envolva abuso infantil, colocá-lo sobre aquela situação novamente, mesmo sobre o indício de que ele fora regenerado por Cristo, pode ser tentar aquele irmão além das suas forças. Então, a primeira área de ataque é que as lideranças superiores façam uma profunda investigação naquelas pessoas que vão cuidar das crianças e adolescentes nas igrejas. A segunda área de uma percepção maior da igreja é que, além de fazer essa pesquisa mais profunda dos líderes, é ensinar a partir de programas, de projetos a nível local sobre a questão do cuidado para a proteção sexual das nossas crianças. E isso através do ensinamento mesmo, vídeos, palestras, conversas, que mostrem para as nossas crianças o canal que elas precisam e podem ter de acesso para esse tipo de situação na igreja. Então, pastores, percebam que nós, como líderes, temos um desafio de cuidarmos das nossas crianças e adolescentes, porque elas são frágeis em muitos aspectos. Então, essa primeira frente me leva a uma investigação de liderança. A segunda frente me leva a uma compreensão comunitária de proteção das crianças. E aí, caso algum de nós, perceba essa triste realidade nas igrejas, nós temos uma série de veículos que podem nos ajudar. Temos o Conselho Tutelar, nós temos os CRAs, nós temos tantas outras instituições, mas nós temos as melhores ferramentas, os nossos pais e as nossas mães. Mas, entretanto, se o abuso acontece, como a Dayana bem falou, no ambiente íntimo familiar, você deve compartilhar com o seu líder imediato, com os seus coleguinhas que podem te ajudar. O importante é não ficar calado, o importante é não se silenciar, porque tudo o que o predador sexual quer é que você sofra sozinho, sofra sozinha, se sinta culpado, e ele não vai fazer nada para lhe ajudar, mas contando com seus irmãos em Cristo, com a sua liderança, com a sua família, você vai vencer essa batalha e esses predadores serão presos, pagarão criminalmente, judicialmente pelo seu crime, e você protegerá, além de você, seus outros coleguinhas da igreja, seus outros irmãos em Cristo, desses abusadores, desses predadores criminosos. O que o pastor Madison fala a respeito de exagero no zelo, gente, isso é muito importante, porque a criança, por mais que ela seja um filhotinho de Adão, como a gente chama, né? Já é teimoso, já faz birra, mas com relação à proteção do seu corpinho, daquilo que é mais precioso, íntimo ali no seu corpo, ela não mente, tá? Ela vai dar esses sinais e nós temos que saber acolher essa criança, esse adolescente, quando isso acontece. Muitas vezes acontece de alguns adultos julgarem, porque é uma mocinha de 13 anos, por exemplo. Ah, mas ela se insinuou, tá? Gente, não existe isso. O outro é um adulto que está querendo se envolver com ela. É um adulto, é alguém mais velho. A criança e o adolescente, eles ainda estão em fase de desenvolvimento. Desenvolvimento dos seus critérios, desenvolvimento do seu entendimento bíblico, dos seus padrões, tá? Então, ela é a parte vulnerável do que está acontecendo. Não o predador, como foi bem usado o termo que o pastor Madison coloca, tá? Não o predador. Ele é um adulto, ele sabe o que ele quer e ele sabe o que fazer para conseguir o que ele quer. Ah, mas é um adolescente, não interessa. É interessante olharmos dentro do contexto eclesiástico, que muitas vezes, pastor, isso eu falo depois de ter conversado com várias pessoas. Eu não sei se os líderes de cadetes aqui vão se lembrar de um treinamento que foi feito em 2017 aqui no Seminário Cristão Evangélico do Norte, em São Luís. 2019.
um treinamento só para liderança e eu liderei uma oficina sobre sexualidade. Nessa oficina, a gente falava também sobre isso, sobre recebê-los, sobre perceber, porque o que é a violência? Você violar sexualmente uma criança é você fazer uma carícia que ela não quer, que ela não autorizou. Tá? E que, por mais que tenha dito que ela autorizou, você não deve fazer. Por quê? Porque ela é uma criança, um adolescente, com a qual você não tem nenhuma intenção de estabelecer um relacionamento ou algo para o futuro. Então, isso não se justifica. Dentro de algumas igrejas também, nós já vimos, mas o rapaz fez isso, mas ela também se insinuou. Claro, ela foi envolvida dentro de um ambiente em que são feitas promessas, nós sabemos, de presentes, ou seja, a pessoa ali é totalmente envolvida dentro daquela situação. Então, vamos sempre nos lembrar que existe nessa situação, de um lado, alguém que é vulnerável, uma criança, um adolescente vulnerável, e do outro, alguém que sabe exatamente o pecado que está cometendo, sabe que o que está cometendo é errado, por isso fica escondido nas trevas. Não é? Sendo importante também ressaltar, Valéria e pastor Madison, nós estamos em um cenário pandêmico, nós estamos em plena pandemia, o que tem intensificado o uso, né, das redes sociais. E a gente fala de abuso e exploração sexual infantil de crianças e adolescentes, e a gente quer frisar aqui que, embora esse mês de maio seja considerado o mês o Maio Laranja, um mês de combate, o dia 18, o Dia Nacional de Combate, mas isso é para ser visto todos os dias. Então, você pai, você mãe, você líder, estejam sempre frisando sobre esses assuntos, como o pastor Madison mesmo falou, sobre a importância de trazer conteúdos, trazer assunto como esse para discutir com os adolescentes, né? Deixar claro informações, a própria rede de proteção, e também dizer para os adolescentes e para as crianças que hoje é uma necessidade o uso de redes sociais, né? Em virtude da pandemia, isso veio intensificar, né? Hoje muitas crianças, muitos adolescentes têm o seu WhatsApp, têm o seu Instagram e outras redes sociais, que esse abuso também, ele não acontece só com toque, ele acontece também sem toque. E pai, líder, fiquem de olho também no que seu filho está falando, com quem que seu filho está falando. Desperte em vocês essa curiosidade também, adolescente, de saber quem é essa pessoa que está do outro lado, o que ele quer em troca, porque às vezes as pessoas se mostram inofensivas de imediato, mas depois elas avançam pedindo informações, pedindo fotos. Cuidado com essas comunicações, com essas conversas. Tem essa curiosidade, vê, porque às vezes tem maldade por trás disso aí, tem abuso por trás disso aí. Então, cuidado você adolescente, cuidado você criança, cuidado principalmente você pai, você mãe, que vocês são os principais responsáveis para defender, para proteger seu filho, para que ele tenha um desenvolvimento, um crescimento saudável. Me permita completar um pouquinho uma questão interessante, que eu percebo que a gente está falando para dois públicos aqui, os adolescentes, os jovens, mas também para os líderes. Isso aqui vai chegar em pastores, vai chegar em liderança. E é preciso que eu traga uma situação para que a gente entenda o tamanho do problema que a gente vive. Desde o início do século XX, houve uma romantização do abuso sexual infantil. Quando um livro foi lançado nos Estados Unidos chamado Lolita, desde que aquele livro se tornou um dos livros mais consumidos como literatura secular, de baixo custo, nos Estados Unidos, o abuso sexual, a perversão sexual contra adolescentes e crianças se tornou algo romantizado pela cultura. E o livro é um livro pesado, onde um idoso já frustrado com a sua crise de meia-idade descobre uma sensualidade numa adolescente e passa a ter uma aventura sexual com aquela adolescente criminosa. E o filme trabalha isso de um aspecto romantizado. Então, desde lá até aqui, a nossa cultura sensualizou e sexualizou as nossas crianças e os nossos adolescentes.
e trouxe uma forma romantizada, pecaminosa, claro, e por vezes até mesmo, entre aspas, inocente e natural, um relacionamento abusivo contra a criança. Então, a gente vive um problema de uma estrutura mundana, caída, pecaminosa, que ataca os mais vulneráveis. Por isso, a minha primeira fala foi: a Bíblia sempre se preocupou em proteger os vulneráveis. Um segundo aspecto importante, que a Dayana acabou de falar, é que, por vezes, os pastores, as lideranças, os líderes, não têm uma aproximação com as famílias, um diálogo aberto com pais, com mães, sobre essa realidade, porque a gente pensa que nunca vai acontecer na nossa casa. A gente pensa que nunca vai acontecer com o nosso filho, com a nossa filha, e quando isso acontece, é todo aquele susto, aquela situação, como você bem falou, já quer matar, já quer vingança com as próprias mãos, porque a gente nunca está preparado para uma situação tão desastrosa como essa. Então, fica aqui, a Dayana trouxe uma dica muito interessante. É uma oportunidade de serviço que a igreja faz para as famílias, é que as lideranças se aproximem dos pais, das mães, para conversarem percepções estranhas que você acabou de falar. Crianças que têm nervosismo quando chegam perto de alguns adultos, essas mudanças de comportamento. São formas de líderes protegerem os seus liderados, pais protegerem seus filhos, a partir de uma coisa simples e bíblica, um discipulado, uma aproximação, um cuidado. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. E é nesse sentido de um pastoreio que nós devemos ter atenção primária dentro das nossas igrejas. Eu trouxe aqui algumas dicas. A primeira delas foi uma ideia de uma barreira de proteção com as pessoas que cuidam das nossas crianças. E eu digo isso porque a Igreja Cristã Evangélica do Quatraque optou por fazer esse tipo de investimento nos nossos professores de criança e adolescentes. O que é que nós fazemos? Além de todo o investimento teológico, doutrinário, uma preparação para que eles saibam discipular e ensinar as nossas crianças e adolescentes, nós também cuidamos, protegemos e tratamos dos professores. Então, numa conversa pastoral, a gente procura sondar as limitações, as tentações, as fragilidades, para proteger também aquela pessoa. Eles são predadores, mas são predadores que também são vítimas dos seus pecados, que precisam ser pastoreados e cuidados, e por vezes, por não ter esse cuidado, eles vivem nesse ciclo pecaminoso de abuso e tudo mais. Então, essa primeira camada que eu falei, de proteção das nossas igrejas, através de uma cariação, investigação, referências e tudo mais, é amplificada quando a figura do pastor ou da liderança entra nos lares, conversando com pais e mães, conversando com a própria criança e com o adolescente, e nisso cria-se uma rede de comunicação onde ninguém está sozinho. E aí, tendo em vista isso que a gente está conversando, mostra que o abuso acontece no ambiente eclesiástico em muitas igrejas que não se preocupam com essa esfera da vida da pessoa. Estão tão preocupadas com a religião que não se preocupam com a vida comum. E quando nós mudarmos essa chave, perceber que o evangelho, a vida de igreja, esse cuidado nessas coisas que parece que nunca vão acontecer conosco, nós protegeremos ainda mais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Maravilha, essa fala do pastor Madison serve também como uma dica para outros líderes, né, pastor, que possam também fazer isso nas suas igrejas. E o pastor tem uma dica de referência para dar aqui para os nossos líderes ou pais. Valéria, dentro da nossa área de teologia pastoral, eu indico com muito entusiasmo esse livro aqui, publicado pela editora Peregrino. É um livro que trata exatamente sobre esse tema. O título do livro já é muito sugestivo, Sempre Alerta. E o pastor Deepak Riju, ele trabalha com o Ministério Nove Marcas, ele é o conselheiro, chefe da igreja do Mark Dever Nove Marcas. E o que esse livro nos traz de tão precioso é porque ele nos ensina a observar possíveis indícios desses predadores sexuais nas nossas igrejas, mas também esse livro nos traz uma importante informação. Por que que a maioria desses predadores tem êxito nas suas investidas? Então, quando pastores e líderes leem esse livro, nós vamos perceber que ele traz insights preciosos para nós protegermos
e cuidarmos das nossas crianças e adolescentes contra o perigo do abuso infantil. Então fica aqui a dica deste livro. É um livro de fácil aquisição, que vale a pena ser lido em cada uma de suas páginas. É isso aí, pastor Madison, muito obrigada. Eu trago também a indicação desse manual de primeiros socorros para o Ministério com Crianças. Gente, é um livrinho super prático da editora Vida Nova. Traz situações como, por exemplo, divórcio, quando os pais se divorciam, morte na família, depressão, catástrofes pessoais, mudanças na família, tá? Então, é um livrinho super legal da Jenna Kinner. Ele é traduzido. Às vezes a gente acha alguns termos estranhos, mas com necessidades especiais também das crianças. Para você que é líder de criança e adolescente, vale a pena a leitura desse livro aqui. Então, vamos ficando por aqui no nosso bate-papo. Eu quero dizer que estou muito feliz. Depois da nossa live, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal de Cadetes a Jato. Eu quero dizer que sou muito grata a Deus por essa oportunidade, grata a Dayana, que é aluna aqui do seminário, assistente social, topou vir aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigada, Dayana. Prazer foi todo meu, foi com grande alegria, grande satisfação estar aqui com vocês. Também eu não trouxe o físico, porque ficou em casa, em outra cidade, mas tem também, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que você é adolescente, você criança, você líder que ainda não leu, você é pai e mãe, também pode ler, que tem muitas informações, para que juntos e informados, porque quanto mais informados, mais sensibilizados, nós iremos estar preparados para lutar, né? E você líder, você pai, você se informe e você busque informar seus filhos, né? Fazer parte dessa rede de proteção, fortalecer essa rede de proteção, uma vez que nossos dados são assim, alarmantes, né? Que a cada 1 hora em nosso país, 3 crianças e adolescentes são abusados. E isso nos assusta e isso é motivo de chamar para a gente essa responsabilidade para que a gente possa juntos combater esse mal. É isso. E também agradecer ao pastor Márcio Oliveira. Como eu disse, ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica aqui em São Luís, ali no Quatraque. É conselheiro bíblico, tá? Tem experiência em aconselhamento bíblico. Então, pastor, muito obrigada por ter vindo aqui dividir com a gente, compartilhar com a gente tudo isso que, com certeza, é para edificar todos os pais, os líderes e as crianças e adolescentes que nos assistem. Legal, Valéria, foi muito bom ter dedicado esse tempo para a gente bater esse papo informativo e também discipulador. O livro de Provérbios ele é cheio de instruções que aproximam os pais do cuidado pastoral de seus filhos. Quanto mais isso se tornar uma realidade dentro das nossas casas, nas nossas igrejas, mais nós vamos proteger os mais vulneráveis. Nós vamos livrar os nossos filhos, nossos adolescentes, as nossas ovelhas das garras desses predadores. Eu fico feliz dessa iniciativa, deste departamento, de tornar esse assunto mais comum, mostrar que esse assunto é uma preocupação que pastores, que igrejas devem ter, porque quem está sendo vitimado por esses predadores são ovelhas de Cristo, crianças e adolescentes pelos quais o Senhor morreu e salvou pelo seu sacrifício. Por isso, nós somos chamados a pastorear essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, nesse intuito de protegê-los dessas pessoas que, de fato, estão tirando a beleza da infância, a pureza, e trazendo a essas crianças e adolescentes marcas em suas vidas que, por vezes, são desastrosas ao longo de toda a sua existência. Então fica aqui o meu alerta, a minha palavra de prevenção, também de instrução, e me colocar como conselheiro bíblico à disposição de pastores, líderes que queiram continuar essa conversa pelas redes sociais. A gente pode ter alguma forma de interação no intuito de abençoar as nossas igrejas da ICEB, e não só as nossas igrejas da ICEB, onde quer que esse vídeo chegue, para que pastores sejam melhores preparados para tratar desse assunto. Amém, pastor, muito obrigada. Então, gente, para você que nos assistiu até aqui, obrigada. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário. Nós vamos deixar também o endereço do nosso Instagram, se você quer mandar alguma pergunta, se você quer interagir com a gente, manda um recadinho
ligadinho lá e fica atento, porque vem muita coisa boa por aí para a edificação do reino do Senhor aqui, tá certo? Então, um abraço para você e até breve.